ler aqui uma página bem pequenininha aqui do livro Gotas de Esperança, que é esse livro do Dorival Lopes. São mensagenzinhas bem pequenininhas, muito parecida com esse Minutos de Sabedoria, tá? Então diz assim: desconhecido é seu irmão. Trate-o bem. Não fique observando seus defeitos, mas apenas suas qualidades. Não o critique. Ele pode estar sofrendo muito. Você não sabe o que ele pensa. Talvez tenha mais virtude do que você imagina. Cumprimente-o alegremente. Ele merece o seu sorriso. Ponha-se ao seu dispor. Informe o que lhe pedir. Tenha paciência se preciso. Mostra-se a ele como você é, sem afetação ou orgulho. Você está diante de um semelhante seu. Deus nos fez irmãos. Há pessoas desconhecidas que são exatamente aquilo que nós gostaríamos de ser. Aqui está lembrando um pouco a comentário ontem, né, Sonia, da nossa reunião, quando nós estávamos falando sobre pessoas invisíveis na sociedade, né? E aquela questão da indiferença. E aí que eu lembrei da nossa reunião do Evangelho ontem no centro, eu e a Sonia estávamos na reunião, né? E eu, aqui quando está falando com o cumprimento desconhecido, nesse sentido, né, da gente não ser indiferente. Eu acho que uma das coisas mais importantes, a gente quando faz trabalho social, por exemplo, uma das coisas mais importantes é o nome da pessoa, né? Você perguntar, olha, qual é o seu nome? Acho que dá um certo interesse, a pessoa se sente identificada, dá aquele sentido de pertencimento, tá? Então, eu particularmente sempre pergunto o nome da pessoa, acho que a pessoa já fica assim um pouco mais, se sente um pouco mais importante, né? Às vezes, alguns apelidos são profundamente constrangedores, são um pouco humilhantes também. A gente tem que tomar muito cuidado nos apelidos também, tá? Mesmo sem querer, algumas brincadeiras podem ser bem agressivas, né? Bom, gente, algum comentário a mais? Vou escutar aqui, mas eu vou preparar o meu remédio, viu? Tá bom. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente poder começar a nossa reunião. Senhor Jesus, perfeito mal de nossas vidas, nós vos agradecemos por mais um momento que aqui nos encontramos. Que a tua paz, o teu amor e a tua inspiração esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, então vamos começar o nosso estudo. O senhor Adenilton está entrando aí. O Adenilton, para quem não sabe, ele está lendo a Bíblia, né? Boa noite. Bom, Adenilton. Tudo bom? E, salvo engano, você terminou, não foi, Adenilton? Oi? Salvo engano, você terminou a leitura da Bíblia? Eu terminei, agora estou relendo. Ele pegou... Porque sempre falta alguma coisa que a gente passou por cima ou chama atenção, aí eu estou relendo. Ele pegou lá da Gênesis e foi na sequência, até o Apocalipse. Tá? Então, e o Adenilton me prestou agora, pouco, né? Porque ele acabou me agora eu também, né? comecei de novo, eu estou no finalzinho de Levítico, né? Agora eu vou começar o próximo ali, o número. Tá vendo? Que bom. Aí estou indo, vamos ver como é que vai ficar. Qualquer coisa te perturba aí. Oi, Sheila, boa noite. Tá bom. Boa noite. Eu estava até falando, gente, o Adenilton ele acabou me fazendo estudar também um pouco mais, porque ele vai lendo a Bíblia e as dúvidas vão surgindo, ele vem e manda as dúvidas para mim. Então, até para responder, a gente tem que estudar de novo, rever alguns conceitos. Ah, O Adenilton acabou fazendo um pouco para mim também, porque eu tive que estudar também. Né? Então, ele me fez estudar. tá bom. Que bom, né? Buscar um fone. Tá ótimo. Bom, gente, então, vamos iniciar, então. Lembrando aqueles que estão chegando agora, Celinha, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Novo e Velho Testamento, Velho e Novo Testamento, e vamos dar uma passagem geral sobre alguns conceitos, quaisquer dúvidas vocês podem colocar no mesmo momento, tá? E depois nós vamos apresentar algumas perguntas para vocês. Nós preparamos umas 9 perguntinhas só, sobre o tema que nós debatemos hoje, para ver se vocês fixaram. Se souber responder, porque a aula foi, nós conseguimos.
Se eu não souber, porque eu expliquei tudo errado. Vamos lá, então. Chegou? Vamos. Agora você tem que ativar o mudo, tá? Aí, só na hora que for participar, perguntar alguma coisa, a gente bota o som para poder facilitar para a gente. Tá bom? Aí, quem for quiser perguntar alguma coisa, aí desativa o mudo e a gente... Bom, todo mundo está visualizando aí o texto? Eu tô. Tá? Então, porque se alguém não estiver visualizando, por favor, avise. Bom, Velho e Novo Testamentos, a Bíblia. O que é a Bíblia? É a primeira pergunta que se faz. A Bíblia é um conjunto de livros que relata a história dos hebreus, povo asiático da antiguidade que se instalou na Palestina, território que hoje nós conhecemos como a Palestina. Seus livros foram escritos por vários autores em épocas diferentes. Então, a Bíblia é uma coleção de livros, tá? Tem entendimentos diferentes entre a Bíblia, como nós cristãos entendemos, e por cristão nós entendemos católicos, protestantes e espíritas. Mas mesmo esses três grandes ramos do cristianismo, existem pensamentos divergentes. Entre os católicos e os protestantes, existem grandes divergências doutrinárias, inclusive a Bíblia. Tá? A Bíblia católica tem 73 livros, a Bíblia dos nossos irmãos protestantes tem 66 livros, 7 livros a menos. A visão que o espírita tem da Bíblia é bem diferente da visão que o católico, que o evangélico tem. Tá? Teriam sido 36 os seus autores, contados desde Moisés, que começou a escrever a Bíblia, como nós entendemos hoje, em 1437 a.C. O primeiro deles a escrever até João, pescador e apóstolo, 98 depois de Cristo. Então, vamos dar mais de 1.500 anos para que todos os livros que o Adenilton leu aí, não sei quanto tempo que a Adenilton leu, mas eu acredito que não durou 1.500 anos, né? Foi bem menos, né, Adenilton? Que você leu esses livros. Então, você imagina o tempo que durou para poder terminar todos esses livros. Quanto tempo, Adenilton? Eu devo ter levado mais ou menos um ano para ler tudo isso. Porque eu fui lendo, mas vendo aquelas referências, né, de um para outro e tal, aí fui devagar. Por isso que demorou. Demorou bem menos do que ela foi o tempo que durou para ela ser escrita. Né? Não tem dúvida. 1.571 anos para escrever a Bíblia como nós entendemos, como nós temos hoje. Tá, gente? Então, o conjunto todo, portanto, foi escrito ao longo de 1.571 anos, ou seja, quase 16 séculos. Mais de 15 séculos que foi escrito no decorrer da história, desde os primeiros livros, que, na verdade, depois, hoje nós não vamos entrar muito nisso não, mas só se o pessoal perguntar. Mas não foi escrito por Moisés em si. Tá? Moisés escreveu algumas leis, mas tem todo um compêndio, tá? Que a gente chama de corrente. Então, chamada corrente já vista, corrente total. Pessoal, ativar o muro. Bom, quem primeiro usou a palavra Bíblia, do grego biblos, é do grego, mas vem lá do fenício, primeiramente, tá? Essa palavra, quem usou primeiro para designar essa coleção dos textos foi o João Crisóstomo, que é esse que está na figura. E foi um dos patriarcas, um dos pais da igreja, por isso é chamado patrística, tá? Morava em Alexandria, entre 398 a 404 depois de Cristo. Ou seja, a gente muitas vezes pega a Bíblia hoje, muitas vezes existe um discurso legitimador que nos faz assim, nos induz a pensar desse jeito, como se tudo tivesse sido recebido por Deus e acabou. Tá? Pronto, Deus ditou para o homem e acabou. E não é bem assim, tá? Ou seja, se ela começou a ser escrita em 1431 a.C. e só em 398 é que recebeu o nome de Bíblia. Olha só, 1.800, né, mais de 1.400 anos para ela receber o nome de Bíblia, e na confecção final da Bíblia. Tá? Que em 384 até 386, a Bíblia tinha sido terminada, digamos assim, na confecção atual. Aí que ela passou a ser chamada de Bíblia. Tá? Porque foi a reunião de todos os livros
desde o último que tinha sido escrito, que no caso foi o Apocalipse, por volta do ano 98 a 104 da era cristã, o último livro que foi escrito. Ele foi organizado em 384 até 386 por São Jerônimo e recebeu o nome de Bíblia em 398, 12 anos depois que ela tinha sido acabada de ser toda organizada por João Crisóstomo, que é um autor extraordinário. Eu gosto muito dos textos do Crisóstomo. Como se divide? Tá? Como conhecemos hoje, a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Algumas pessoas, alguns colegas, não gostam de usar o nome Velho Testamento, porque dizem que o termo velho ele é um pouco pejorativo. Tá? Então a gente vai usar aqui Antigo Testamento. Eu, particularmente, também prefiro Antigo Testamento do que Velho Testamento, né? Mas aí é questão de opção. Tá? Não estaria errado. Tá? Então nós temos aqui 900 anos antes de Cristo e vai passando até chegar à era de Jesus, que é como se coloca como ano zero, que a igreja estabeleceu, vai até ao final do século I, onde o último livro que está na Bíblia, que é o Apocalipse, ele é escrito. A ordem que os livros estão dispostos na Bíblia não são ordem cronológicas, tá, gente? Quando nós vamos mostrar aqui uma listagem dos livros, inclusive o Novo Testamento, o Velho Testamento, nenhum deles está na ordem cronológica, está em ordens de reunião de livros em si. Tá? Por exemplo, os 4 primeiros evangelhos que nós temos no Novo Testamento. Mateus, na ordem, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se a gente fosse colocar na ordem em que eles foram publicados, o primeiro livro que foi publicado foi Marcos. O segundo livro que foi publicado teria que ser as Logias de Mateus, digamos assim, mas seria Mateus. Depois Lucas e depois, por último, João. Então teria que inverter o livro de Marcos e de João. Nas epístolas de Paulo, por exemplo, as 14 epístolas, na verdade 13, mas vamos colocar 14 epístolas. A primeira que foi escrita foi a de Colossenses, mas a primeira que está na Bíblia é a Epístola aos Romanos. Então a Bíblia, o Novo ou o Velho Testamento, não estão em ordem cronológica os livros, tá? A ordem que está ali são outras organizações que nós vamos falar mais à frente, mas não está na ordem que eles foram escritos. Dá para entender isso aí? Tranquilo? Ok? Bom, aqui está os livros. Vocês têm que decorar tudo isso, tá bom? Na ordem. Todo mundo vai decorar? Aqui, ó, o Velho Testamento e o Novo Testamento, tá? Olha como é que é a divisão, ó. Livros históricos. Esse negócio fica descendo toda hora. Esse negócio. Deixa ele subir. Volta. Livros históricos, poesias, são chamados livros poéticos, as leis de Moisés, tá? Que são os 5 livros que o Adenildo falou que está no quarto, né? Acho que ele falou que está terminando o Levítico, está começando Números, um quarto. Isso. Número, né, Adenildo? Está começando? Vai começar agora o número. São os 2 últimos capítulos de Levítico. São as leis. É um livro bem... Né? O livro de Números talvez seja o mais enjoadinho de ler. Tá? Os chamados profetas maiores e os chamados profetas menores, aqui está errado, tá? Profetas maiores são 5. Aqui botou aqui, quem organizou, botou Daniel aqui. Daniel tem que ser para cá e os 12 menores para cá. Quando fala profeta maior e profeta menor, não quer dizer que um seja menos importante do que o outro, não, tá, gente? É que profeta maior são esses livros mais pesados. O livro de Isaías, o livro de Jeremias, Lamentações também de Jeremias, Ezequiel, Daniel, são livros bem grandes, são livros bem espaçosos. Os outros livros são bem pequenininhos. Amós, por exemplo, 2 capítulos, Joel, 3 capítulos, Oséias, 3 capítulos, Obadia, 4 capítulos, Jonas, são 6 capítulos. Então, são livros bem pequenininhos, tá? Então, por isso que eles colocam em 2 grandes grupos, profetas menores e profetas maiores. 5 profetas maiores e 12 profetas menores, tá? E no Novo Testamento, você vai ter livros biográficos, que no caso aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. A biografia de quem que esses livros falam? Jesus, né? Perfeito, isso mesmo. O livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, que você pega Paulo e Estevão, na doutrina espírita,
Paulo Estevão, ele narra uma série de coisas que faltou um pouco aqui no livro que Lucas escreveu, Atos dos Apóstolos, mas é praticamente a mesma temática, digamos assim, tá? E, assim como o livro Paulo Estevão de Emmanuel, apesar de colocar ali Paulo Estevão, ele dá o que ele descreve da vida de Paulo é muito maior, talvez seja 5, 8 vezes maior do que o tempo que ele dedica a Gesiel, no caso de Estevão. Tá? Aqui em Lucas é a mesmíssima coisa. Então ele fala aqui do Ato dos Apóstolos, mas na verdade quase dos 28 capítulos, talvez 21 ou 22, seja falando só de Paulo também. Tá? Porque a vida de Paulo também é muito rica. Né? Depois nós temos 14 epístolas de Paulo, nessa ordem, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, que foi a primeira epístola, perdão, Tessalonicenses. Foi as primeiras duas epístolas que foram escritas por Tessalonicenses. Mas olha aqui na ordem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a oitava na ordem. Então não está em ordem cronológica. Se tivesse em ordem cronológica, isso aqui tinha que estar aqui na frente. Tá? E esses menores são chamados 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Esses 3 ou 4 livros, digamos assim, que são epístolas, eles são chamados epístolas católicas ou epístolas pastorais. Ele é bem diferente da de Romanos, por exemplo, que é muito teológica, da de Coríntios, que é como se fosse um livro dos médios, que ele fala sobre mediunidade, culto de pneumática. Como se você lê o livro dos médios, eu aconselho chegar e ler Coríntios também, porque fala muito de mediunidade. Hebreus, que deveria estar aqui nessa ordem, tá? Está aqui embaixo, mas tá. O Hebreus, apesar de estar aqui como na Bíblia, ou etc., o Emmanuel, quando comenta, etc., está como livro de Paulo, mas, na verdade, ele não foi escrito por Paulo. Tá? Hoje, 99% dos estudiosos falam que o livro da Epístola dos Hebreus não foi escrita por Paulo de Tarso. Tá? Eu, particularmente, também acredito. Tá? Aí, depois, nós podemos aí, quem quiser, podemos aí trazer todos os argumentos. Aí teríamos que pegar a própria epístola para poder desenvolver isso. Depois nós temos a chamada epístola católica, que são Tiago, as duas epístolas de Pedro e as 3 epístolas de João. Sendo que, na verdade, só a primeira que é um pouquinho mais extensa. A segunda e a terceira, por exemplo, é um capítulo só e é de Judas. São 17 versículos, tá? Mas tem um versículo que é muito interessante, porque, salvo engano, é a única epístola da Bíblia que conservou a chamada visita de Jesus ao inferno. Então, que está em vários evangelhos apócrifos, mas a Bíblia não conservou. E ali ele conservou um versículo falando da descida de Jesus nesse interregno, quando da sexta-feira até a madrugada de domingo, quando ele desceu aos infernos para buscar a Judas, não ele, né? Esse aqui é Judas, primo de Jesus, né? Judas Tadeu, mas sim Iscariotes. E o último livro, que é a Revelação, que é uma profecia, que no caso é o Apocalipse. São 22 capítulos, né? Adenilton vai me corrigindo se eu errar alguma coisa aí, Adenilton. Vai me corrigindo, hein? Bom, aqui está a disposição dos livros, né? Mesmo quadro de lá, a disposição do livro Antigo e Novo Testamento, aqui é o Apocalipse, tá? Ô, Cláudio, Pode falar. esses livros que você falou que são colocados como livros católicos, então eles foram escritos, foram colocados na Bíblia depois que já estava formado todos os livros da época? Não, a epístola que você está falando, né? Por que foi colocado como livros católicos? Bom, por exemplo, tem coisas que a gente vai falando e de repente pode passar, por isso que é importante vocês perguntarem, tá, gente? O entendimento que a Sheila, por exemplo, teve, é um entendimento que qualquer um poderia ter, porque quando eu falo católico, aqui não está se referindo à Igreja Católica. Católico está se referindo ao termo latim, significa universal. Porque a Igreja Católica ela só foi fundada no século IV. Do século I, toda a patrística escolástica se fundamentou durante 3 séculos, eles eram chamados universalistas, esses livros. Aí o nome católico está nesse sentido universalista. Por isso que essas epístolas são consideradas epístolas universais, porque não foram escritos com remetente, sabe, para aquela pessoa específica, foram escritos para todos. Por isso o nome católico, não está se referindo à Igreja Católica. Deu para entender ou complicou mais? Ah, não, tá bom. Ótimo, obrigada.
É bom você perguntar, porque é uma coisa que eu esqueci de... Eu falei, né? Passou e eu esqueci de especificar. Então, por isso que é bom, gente. Vocês perguntam se de repente pode passar alguma informação, tá? Eu dito... Já que a gente de vez em quando usa até um termo teológico, etc., a gente pode deixar passar algumas coisas, tá? Bom, gente, é só voltar aqui o que nós estamos falando, né? Essas aqui, ó, são as leis de Moisés. Na verdade, esses livros, o Denilton que está lendo agora deve ter visto isso. A Gênesis vai falar sobre o início, né, da criação, a criação de Adão, Eva, os animais, o jardim do Éden, e depois a construção, lá no capítulo 11, que vai começar a história dos hebreus, digamos assim, de um homem que era rico, dentro dos padrões da época, chamado Abrão. E depois nós vamos falar sobre a vida de todos eles, mas não vai ser hoje, não, vai ser daqui a algum tempo. E que ele foi chamado de uma cidade, e ali ele foi retirado e convidado a ir até uma outra parte que seria Canaã. Ali começa, no capítulo 11, a história dos hebreus, digamos assim, que vai começar com Abrão, depois muda o nome dele para Abraão. Abrão, que era pai de muitos, para Abraão, pai de todos. Ele era casado com uma mulher chamada Sarai, depois ele acaba ficando com 4 mulheres, né? Porque era permitido naquela época. E depois que a mulher dele morre, ele vai se casar de novo, né? Com 147 anos, ele casa de novo, tem mais 9 filhos. Então, aí Sarai que muda o nome para Sara. Então, existia muito essa questão de mudança de nome. Êxodo, que já vai contar a história, né? Quando termina no capítulo 49 da Gênesis, termina o livro com o neto de Abraão, que no caso era Jacó, que mudou o nome para Israel, e eles vão, um dos filhos dele, que era José, que era Benjamim, era o mais novo, e José era o anterior ao mais novo. Benjamim era o mais novo e José era o anterior. E ele leva toda a sua família para o Egito. O Êxodo vai contar a história do processo de escravidão e de libertação. O Levítico vai falar sobre as leis, né? Como é que era, como é que foi fundamentado. São 355 leis, para vocês terem uma ideia, né? Algumas leis humanas, outras leis divinas. Aqui nós vamos trazer algumas dessas leis que não têm cabimento hoje em dia, né? E de outras leis que ainda são muito atuais, tá? E, inclusive, é aqui que vai ditar os 10 mandamentos, né? Depois, Números, que é um livro bem, né, um pouquinho enjoado de ler, porque vai falar sobre as tribos, genealogia, etc., né? E Deuteronômio, que na verdade significa segunda lei. Então, Deuteronômio, na verdade, é uma repetição do que está lá em Êxodo, e está algumas coisas que estão em Levítico. Tanto que você pega lá Êxodo 20, Deuteronômio 18. Então, tem vários capítulos que estão num e estão repetidos em outro de maneira um pouquinho diferente, tá? E assim, quando termina Deuteronômio, termina a caminhada de Moisés, e Josué ele acaba assumindo o papel de Moisés, tá? E vai continuar toda a história que nós vamos ver no decorrer aqui dos estudos. Bom, a palavra testamento, que a gente usa muito, né? Velho Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, a gente usa muito esse termo, então é importante a gente explicar. Esse termo original do hebraico era berit. Tem até algumas igrejas chamadas berit, não sei se vocês já prestaram atenção, igreja evangélica chamada berit, alguns ministérios, então significa testamento, tá? Que quer dizer ajuste contratual entre pessoas ou tratado político entre tribos. Traduzido para o grego pela palavra diatek, que pode ser usada tanto no sentido de pacto ou aliança, como no de testamento. Então, no Velho Testamento, velha aliança, velho pacto. Novo Testamento, novo pacto, nova aliança, que é aquela promessa que Deus teria feito a Jacó quando ele vê aquele arco-íris, né? Que ele fala como se fosse uma aliança. Assim, quando você tem um compromisso com uma pessoa, você dá a aliança para aquela pessoa, ele fala que o arco-íris é como se fosse o compromisso de Deus para com aquele povo. Então, aí você vê lá o arco-íris, é como se fosse aquela aliança, né? Entre o casamento de Deus e o povo dele. Então, o testamento significa pacto ou aliança, tá? Ao passar para o latim e daí para o português, foi traduzida como testamento. Então, pode utilizar
Tem algumas traduções, já salvo engano, Nova Vida, outras mais, que usam muitas vezes novo pacto, nova aliança, né? Usa esses termos um pouco diferenciados. Tá? O melhor sentido, porém, teria sido outro: pacto, aliança. A minha avisou aqui, tanto 10 minutos. Porque foi exatamente um pacto, porque, segundo os israelitas, Deus, a quem chamavam de Jeová, teria feito com eles nos seguintes termos. Aí, o termo que é defendido, né, pelos nossos irmãos judeus, principalmente. Deviam ter Jeová como o único e verdadeiro Deus e só a ele servir fielmente, pois para isso os escolhera, povo eleito. Em troca, ele os protegeria para sempre, os faria muito numerosos, livres, poderosos e lhes daria uma terra fértil para habitarem. Até então eram nômades. Eles viviam, entenda, 40 anos no deserto. Você acha que eles vão fazer, fizeram prédio, fizeram casa no deserto? Eles ficaram durante 40 anos habitando em tendas. Tanto que até hoje uma das 3 principais festas dos judeus é a festa de tendas, a chamada festa dos tabernáculos, que vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando tem um Pentecoste, eles estavam numa das festas, as 3 maiores festas, que era a chamada festa dos tabernáculos, que era a festa de tendas. Uma coisa que é importante a gente observar aqui, gente, não é que Deus fez um trato com o povo, eles entenderam esse trato desse modo, tá? Né? Que Deus, esse Deus não é Deus, são alguns espíritos responsáveis por aquela comunidade. Não quer dizer que seja Deus, literalmente, tá? Então, há muita diferença entre o que é de verdade e aquilo que as pessoas interpretam como verdadeiros ou não, tá? Deixa eu agora tirar um pouco para ver quem quiser. Até aqui, sejam bem-vindos mais alguns companheiros que chegaram logo depois: Marley, Maurício, Marli, Sueli, Regina, né? O André, né? Sejam bem-vindos. Gente, até esse ponto, deu para entender? Tem alguma dúvida a mais sobre esses termos que nós utilizamos aqui? Nós estamos construindo o pensamento espírita, tá? Nós temos aqui uma série de estudos preparados, a gente vai fazer uma visita à teologia, na Bíblia e etc. Eu acho que o pessoal vai entender bem a Bíblia, né? Fizemos um resumo de vários pensadores. Alguma dúvida, alguma colocação, algum adendo? Está tranquilo até aqui? Tá? Fixem bem, porque depois, daqui a pouco, nós vamos retornar com um questionário para vocês, tá bom? Aí, vamos só continuar aqui, nós temos aí mais uns 7 minutos. Vamos continuar aqui com um texto. Vamos lá. Velho Testamento é constituído pelos livros que foram escritos antes da vinda de Jesus. Narra toda a história do pacto entre Jeová e os israelitas e de tudo quanto se seguiu em cumprimento dele. Então, essa questão de pacto é uma visão do judeu, tá? Porque Deus, a suprema inteligência do universo, jamais poderia ter pacto com um povo específico, porque senão ele vai ter que separar outros. Então, numa visão racional, numa fé racional, nós não podemos entender que Deus fez um trato com aquele povo em detrimento de outros. Tá? A história de Josué, por exemplo, lá em Josué 9, quando ele adentra a cidade de Canaã, ele manda matar todos os cidadãos da cidade. Os generais dele ficaram com pena, mataram todos os homens e pouparam a vida das mulheres e das crianças. Ele fala, não, a semente também tem que ser morta. Passai a espada. Então, só a família de Raabe, que era a prostituta que os ajudou a entrar na cidade, só ela que foi salva. O resto, todas as crianças foram degoladas, todas as mulheres foram degoladas também. Simplesmente porque não eram judeus. Aí você vai pensar, não, mas será que Deus permitiu isso? Deus estava protegendo eles, Deus mandou o raio, Deus parou o sol, porque o maior milagre da Bíblia não foi Jesus que fez, né? Se a gente for levar o pé da letra, o maior milagre foi Josué, porque ele conseguiu parar a lua e conseguiu parar o sol. Não acredito nem super-herói da Marvel, nem super-herói da DC. Eu não sei se tem algum super-herói que esses caras inventaram que tem o poder de parar o sol e a lua. Não sei, né? Tem esses super-heróis aí extraordinários, nenhum deles tinham conseguido isso. E o Josué, ele, de acordo com a descrição de Josué, capítulo 7, capítulo 9, ele parou durante 3 dias. Depois o raio veio, rompeu aquelas muralhas de Jericó, que já estavam construídas há mais de 1000 anos, nunca tinham sido demolidas, foram demolidas em 7 dias.
quando ele toca as trombetas no sétimo em um dia, né? Porque no sétimo dia cai a trombeta e mata todo mundo. Então Deus não poderia consentir isso, tá? Seria um absurdo a gente levar isso ao pé da letra, tá bom? Seus livros abrangem a história, religião, instituições e costumes hebreus. Alguns deles são as principais obras literárias e filosóficas desse povo. Tá? O livro, por exemplo, de Salmos é um livro extraordinário para os judeus. Tá? Os livros sapienciais, por exemplo, Eclesiastes, é um livro que tem muito erro, tem muita coisa lá estranha, mas é um livro realmente importantíssimo para o judeu. Os livros de Samuel, os livros de Crônicas, os livros de Reis, primeiro e segundo Reis. Na Bíblia Católica está diferente, né? Mas eu estou usando aqui a linguagem da Vulgata, que é o que todo mundo mais conhece. Então, são livros históricos, que contam a história do povo judeu. Então, são livros assim, essenciais. É como se, de repente, a gente fosse contar a história do Brasil e não tivesse livros que contassem a história do Brasil. Então, são livros importantíssimos para o judeu. Há uma diferença essencial, nós vamos até destrinchar isso mais à frente, entre a Bíblia que nós entendemos hoje e a Bíblia de acordo com os judeus. Tá? Para nós, cristãos, seja protestantes, católicos, etc., a gente considera a Bíblia esse livro preto, né, que nós temos aí. Eu tenho aqui algumas traduções, né? Então, eu tenho aqui o meu livro, cada um tem o seu aí, ó, o livro preto, né? E tem a Bíblia de Jerusalém também, que também eu gosto muito da tradução. Mas para o judeu, essa aí não é a Bíblia verdadeira. A Bíblia é só o que a gente considera como Velho Testamento, porque não reconhece Jesus. Então, para nós cristãos, a Bíblia é considerado velho e novo. Para o judeu, é só a chamada, que não é velha aliança, não é Velho Testamento. É a lei. Tá? Ele não considera como velho. Tá? Bom. Seja bem-vindo, Antônia, também, que está aí também, né? Chegou também. Tudo bom, Antônia? Desculpa o atraso. É que eu saí e cheguei agora. O importante é que chegou, isso que é importante. Bom, gente, toda essa divisão, todo esse debate, essa diferença entre Velho, Novo Testamento, o que cada um expressa, deu para entender? Vitor? Ainda é um pouco confuso para mim ainda. O que é confuso, Vitor? Fala aí. É muita informação. tem que pegar leve, porque é muita informação. Na verdade, eu estou mastigando aqui, tá, gente? O termo teológico ainda não entendo. Eu sei disso, eu sei. Está bem mastigando aqui. A gente poder ter essa visão, porque muitas vezes nós espíritas, eu acredito, né? Isso é uma visão nossa. Eu acho que nós espíritas, é claro que tudo existe exceção, mas nós falhamos muito na compreensão, né, desses livros. Né? O que o Adenil está fazendo, eu bato palma, né, de procurar e ler. Muitos espíritas têm uma certa aversão. Tem autores espíritas que falam mal da Bíblia de uma maneira assim, como se fosse a Bíblia fosse uma coisa totalmente equivocada, totalmente errada, tá? Mas por quê? Porque interpreta aquilo que falam da Bíblia como se a Bíblia fosse aquilo. Há uma diferença muito grande, tá? Então, como você, o que as pessoas acham daquele fulano, mas o que aquele fulano é de verdade. Então, existe uma diferença muito grande quanto a isso, tá? E como que eu posso entender isso? Lendo, estudando. Mas eu não consigo. Se eu pegar a Bíblia, eu vou ficar todo complicado. Aí nós temos o nosso estudo aí da quinta-feira. Né? Nós temos um grupo lá no Facebook, estudos bíblicos. Nós temos os nossos grupos, nós temos as nossas reuniões online. Ou seja, oportunidade não falta. Faz igual a Denilton. A Denilton, quase toda semana, ele manda uma pergunta e daquelas perguntas bravas, não é pergunta boazinha não, tá? A Denilton, ele faz perguntas boas mesmo sobre a Bíblia, né? Então, a possibilidade nós temos, tá, gente? Bom, a nossa reunião vai cair daqui a pouco, aí a gente vai voltar para a segunda parte, para a gente poder rever alguns conceitos e ver se a gente assimilou o que nós comentamos aqui, tá? E dar uma nova pincelada aí nas nossas falas, ok?
Aí é só clicar aí e retornar. Daqui a pouco nós estamos de volta. É a nossa pausa para os nossos comerciais, como dizia o Cláudio Cavalcante. Né? Nossos comerciais. Sendo que o nosso estudo aqui é bem diferente. Né? Sábado é mais científico e de hoje está mais assuntos mais religiosos, digamos assim. Tá? Bom, gente, o pessoal já está quase todo, não faltam alguns aí para poder entrar. Em tese, o pessoal que já está acostumado a fazer o estudo bíblico com a gente tem que estar acostumado com alguns termos, né, Doninha? Antônia, Regina, Denilton, Marley, né, mais ou menos. Mas o pessoal lá das sextas-feiras que a gente fazia os estudos bíblicos tem que estar acostumado aí com alguns conceitos, né? O pessoal já conhece a gente. Se vocês não pararem, a gente vai aumentando o ritmo, tá? Vai aumentando a velocidade. Senão, daqui a pouco ele está avançando. Bom, nós vamos só fazer um fecho desse tópico e depois nós vamos voltar com alguns questionamentos, tá? Aí vamos abrir até para as perguntas para que todo mundo possa também questionar. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Bom, aqui nós já falamos a questão do que abrange os livros, né, do Velho Testamento. E a continuação, né, também contém um registro das manifestações e revelações espirituais que, ao longo de sua história, os hebreus receberam da espiritualidade superior. E alguns deles já se anunciam o advento do Cristo, um redentor para o povo hebreu. Eu estava lendo a Bíblia e a primeira manifestação no Velho Testamento que eu encontrei, de repente alguém, né, pode ter encontrado outro, que fala da vinda de Jesus, está lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó, no caso de Israel já, ele está conversando com os filhos dele, e ele, quando fala com Judá, ele fala da raiz de Judá, que dali viria um que dominaria e comandaria todo o povo, não com a cana material, mas sim com a cana espiritual. Cana, para o judeu, significa autoridade, né? Então, já fica assim, bem denotado que já uma das primeiras manifestações lá da antiguidade, falando, anunciando a Jesus. Tá? A Bíblia é permeada, mas não são poucas, não, gente. São centenas de manifestações mediúnicas. É até um livro que eu estou querendo escrever, falar sobre a explicação das passagens mediúnicas e anímicas da Bíblia. É um livro que eu tenho tudo na minha cabeça, mas eu ainda não parei para poder botar no papel. Mas é uma proposta que eu tenho, de escrever explicando. Porque o fato está lá, mas como é que eu vou explicar? Vamos falar da jumenta de Balaão, mas tem lá o fato. Vamos citar a escola de profetas, né? A escola de médicos que foi instituída por Moisés. Está lá em números, mas como é que eu posso explicar aqueles 50 médios dando passividade dentro de uma tenda? Então, são coisas que estão ali, muitas vezes a pessoa está lendo e não estão percebendo. Tá? Então, por isso que fala, há o registro de manifestações e revelações espirituais. Eu li, a Bíblia é um livro histórico, um livro sapiencial, um livro poético, mas também um livro de revelação. Então, essa revelação ela se dá através do contato entre os médios, no caso, os profetas, e os espíritos, que na época eram chamados de Elohims. Tá? Fala. Cláudio, Fala, existe alguma explicação? Existe alguma explicação, já que já vinha anunciado o advento do Cristo, né, pelo povo hebreu há bastante tempo? Por que os judeus não aceitam Jesus também, já que ele vinha sendo anunciado pelo próprio povo? Gente, é facinho. Né? Existe alguma explicação? Claro, é extremamente fácil de entender isso. Quem foi o principal culpado da morte de Jesus? Foram os judeus. Pilato Tá. queria matar
Então, como é que o judeu vai falar, olha, esse era o nosso Messias, mas ele, ao mesmo tempo, ele vai ter que assumir, eu matei o meu Messias. Entendeu? Então, o Messias que os judeus aceitaram foi Jesus Bar Kokhba, no ano 134. E esse Jesus Bar Kokhba, ele tentou ser um novo Davi. Ele tentou atacar os romanos. E o que aconteceu? A diáspora. Milhares de judeus foram dizimados, toda Jerusalém foi colocada a fogo, salgaram Jerusalém, e eles tiveram que abandonar o território da Palestina, né, o território de Israel, que só foi reconstruído. Em 1897 já se pregava o chamado neocionismo, mas só foi reconstruído em 1948, com aquela decisão das Nações Unidas, que tinha 2.000 judeus, e no ano seguinte já tinha 2 milhões de judeus lá, que acontece guerra de 1948 até o presente, a faixa de Gaza que vai sendo diminuída, porque eles começaram e falaram, aqui, vamos lá, vou reconquistar a minha terra. Só que aquela terra já estava sendo ocupada. Assim como a primeira caminhada, né, quando Josué chega, olha, eu vou te dar uma terra. Só que eu vou te dar uma terra que já tem gente lá morando. Aí tem que matar aquelas pessoas. Os judeus estão cometendo o mesmo crime, o mesmo erro que Josué cometeu, eles estão cometendo hoje. Tá? Então, se eles admitem que Jesus era o Messias, eles vão ter que admitir que eles mataram o Messias, porque Pilatos lavou as mãos. Tudo bem, mas ele não queria matar. Ele foi induzido a matar. Tanto que os judeus falam que o sangue dele cai sobre nós, que é aquela interpretação errônea que o Chico deu, né? Chico levou ao pé da letra e associou o genocídio na Segunda Guerra Mundial àquela falta, né? Mas ele levou ao pé da letra esse termo. Mas nós vamos entender, né, que eles aceitaram principalmente o Bar Kokhba, que, estranho que pareça, o nome também era Jesus, e o que ocasionou. A mensagem de Jesus era uma mensagem libertadora. Então não tem como os judeus admitirem, porque senão eles vão ter que admitir o erro histórico, crasso deles também. Apesar de que existe uma corrente, tem até um programa, só me engano, eu tinha visto na Bandeirantes durante algum tempo, não sei se ainda está no ar, porque eu não vejo TV aberta mais nenhuma, né? Então, ainda tinha um programa de judeus cristãos, que é um programa na televisão, mas assim, colocar dentro do ângulo dos judeus é uma parcela ainda bem pequena, mas tem vários judeus que já aceitam o cristianismo. Tá? Deu para entender, Vitor? Deu sim. Cláudio. Não, deu para entender porque eu conheço um desembargador que ele criou, além de aceitar o cristianismo, ele criou, ele agora é espírita e tem um centro espírita judeu, né? Com alguns dos amigos dele. Ele é desembargador, família de desembargador, aqui em Niterói, né? Então, de vez em quando ele me faz umas perguntas, enfim. E eu sei que ele mudou, né? E muda, é uma pessoa bacana, entendeu? Então, lembrando, né? Isso aí. Lembrando que existe uma diferença Cláudio. entre judeu, israelita e hebreu. As coisas mudam, né? A gente não pode confundir. Se tiver alguém que é judeu, vai levar a mal se a gente não fizer essa diferença, tá bom? Aqui nós estamos falando de judeu, estamos num sentido geral, mas existe uma diferença fundamental entre esses três termos, né? Fala, Sheila. Eles também, uma outra parte deles não aceitarem Jesus é que eles tinham o Messias, né? Ele tinha a vinda dele como um guerreiro, né? Alguém que ia vir, ia criar aquela guerra, ia dizimar os seus inimigos e fazer eles, com um povo escolhido, reinar, vamos dizer assim, todo o território. E Jesus veio pregando paz, e aonde que a pessoa pregando paz vai conseguir salvação, libertação de alguém, né? Então, também tem isso, porque sempre vem o Senhor dos Exércitos, e como o Senhor dos Exércitos vem pregando amor e paz, perdão aos inimigos. O Bar Kokhba, ele traduz isso. Jesus Bar Kokhba, que no ano de 134 acabou ocasionando isso, ele traduzia, ele queria ser o novo Davi, porque o Messias, para ele, viria da raiz de Davi, mas com o pensamento de Davi. Quem conhece a história de Davi, ele conquistou 1024 cidades na sua época. Foi um tempo áureo, né, para os judeus de dominação, de dominado passou a ser dominador. Né? Então, essa era a intenção. Até o próprio entendimento de Judas Iscariote, ele queria isso, que Jesus dominasse. Ele não estava querendo trair Jesus, ele queria forçar Jesus a se revelar quem ele era. Aí que ele vê que Jesus, a proposta do Cristo não era essa, não era através das armas,
né? E sim através do coração. Esse foi um grande equívoco, digamos assim, de Judas Iscariotes, foi esse. Tá? Bom, gente, tranquilo até aqui? Agora, então, vamos para um questionário para ver se nós gravamos aqui o nosso estudo. Vamos lá? Primeira pergunta. Quem pode responder? O que é a Bíblia? Todo mundo aí que quiser pode abrir o microfone para poder falar. O que é a Bíblia? Nós falamos aqui. É um conjunto de livros, né? Exato. O termo vem... Da antiguidade, né? Perfeito, isso mesmo. O termo vem de que idioma, gente? A princípio, deixa eu tentar lembrar aqui, a princípio... Tá todo mundo, gente. Não é só Vitor, não, hein? Para ver se você... Cristina aqui já falou, já respondeu aqui atrás. Minha mentora. Você, além de conhecer bem, ainda tem uma mentora aí boa. Uma coisa que eu não falei, ela está falando aqui. Ele foi em hebraico. Antes de ser em hebraico, ele tinha sido ou foi em hebraico. Eu me perdi. Eu sei que ele passou para, antes de chegar a ser testamento, ele teve até um outro nome, né? Mas aqui é a Bíblia, ainda não é testamento. A Bíblia, na verdade, fala, Cris, alta aí para os pessoal. Vem do grego, da palavra bidos, que era um local de onde saíam os papiros. Então, era o nome do local. A palavra da Bíblia, aí sim dizia de livros, mas o nome Bidos era do local onde era um porto que saíam os navios com os papiros. Ouviram? Esse local era na Fenícia, tá? Por isso Biblos vem de biblioteca. Quando você coloca um artigo ao lado da Biblos, no caso a Bíblia, aí se refere a livro. Mas a palavra Bíblia em si, sem o artigo antes, para identificar, para definir, ela vem Biblos, que significa biblioteca ou papiros, naquela época, que era na Fenícia. Então vem do grego, mas antes do grego era fenício. Ok? Segunda pergunta, pode? Vamos lá. Soninha, qual a diferença da visão espírita da Bíblia da de nossos irmãos católicos e protestantes? Como que o católico e o protestante vê a Bíblia e como nós espíritas vemos a Bíblia? É igual? Não tem pergunta fácil aí, não? Eu ia perguntar isso, porque eu... A minha mentora já está respondendo aqui também. Assim, não. Nós vemos dentro da visão espírita, né, Cláudio? Isso. Qual é a diferença? Dentro na visão espírita, o que a gente fala sobre a Bíblia e o que nossos irmãos católicos e evangélicos falam? É fácil, não é difícil. Para eles, a Bíblia é o quê? E para nós, a Bíblia é o quê? Quem conversou, que já viu um católico ou um protestante, principalmente protestante, falando, não é difícil. Minha mentora já deu a resposta aqui umas 3 vezes aqui atrás. É que eles falam sobre o Velho e o Novo Testamento. Isso? Mas para eles a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. E fala também, né, que eles falam também que foi Moisés que escreveu a Bíblia, né? E aqui você está comentando que não foi Moisés que escreveu. Moisés, ele tem uma parte que foi as leis, né? Moisés foi algumas leis. Então, e a gente ouve falar muito que foi escrita por Moisés, a maior parte da Bíblia, e a gente vê que não é, né? Aí. Ou seja, para nós, Espírito é um livro histórico importante, porque tem a vida de Jesus principalmente, mas não é a palavra de Deus, tá?
O que significa o termo, não falei hoje, mas só para geral, assim. O que significa o termo, né, a terminologia, palavra de Deus? O que os nossos irmãos estão querendo dizer quando eles falam isso? Hoje eu não toquei ainda, vai ser na semana que vem que eu vou falar sobre isso, mas só para poder já iniciando. Seria que Deus inspirou aquelas pessoas escolhidas a escrever o que ele queria? Consequentemente, você pode questionar? De jeito nenhum, foi Deus que falou. Então você não pode questionar. Pode falar que a Bíblia tem alguma coisa errada, é um pecado dos piores. Então, quando é palavra de Deus, pum, passa, fecha a conta, acabou. Não tem discussão. Acabou. Entendeu? Mas poderia também, né, falar da palavra de Deus, hoje nós espíritas podemos dizer que foi a espiritualidade superior que induziu, né? Os espíritos que induziram, e como se fosse a palavra de Deus, né? Isso. E alguns outros pontos não foi o espírito superior, não, foi bem inferior. Semana que vem eu vou trazer alguns trechos da Bíblia que são bem assustadores. Mandando apedrejar o filho, mandando a mulher que o marido morre, ela passa a ser do cunhado, tá? E uma série de outras coisas mais. Sacrificar o filho. Sacrificar o filho, etc. Tá? Semana que vem eu vou trazer alguns textos falando sobre isso. Depois nós temos um estudo só sobre texto polêmico. Aí vai ser um outro dia mais à frente. Terceira pergunta. Essa é fácil, né? Daí até eu sei. Como se divide a Bíblia? Velho e Novo Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí, ó. Obrigado, senhor. Obrigado. Perfeito. Aí, vocês estão férias. Pergunta fácil, tá bom. Aí tá aqui sim, hein? Poxa! Aqui é só para fixar, né? Eu falei sobre, é claro que de repente o pessoal não conseguiu decorar, digamos assim. Em quantos anos foi escrita a Bíblia? Toda a Bíblia. Mais ou menos. Não precisa falar a quantidade certa. 1541. Chegou pertinho. Quase 16 séculos, né? 1571 anos. Muito tempo, né, gente? 16 séculos. 16 séculos. Qual o significado? Nós já respondemos essa, né? Qual o significado do termo Bíblia? Já falamos, né? Já falou. Certo. Essa acabamos respondendo. Eu dei spoiler. Bom, não pode mandar agora não. Agora, cite 5 livros do Velho Testamento e 5 livros do Novo Testamento. Vamos lá. Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Levítico. Legal. Novo Testamento. Vamos lá. Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos. Atos dos Apóstolos. Foi na ordem ali, né? Foi na ordem. Alguém quer citar algum outro? Lucas. Ele já citou, né? Citou também. Mas tá bom também, foi bem citado. Aí tem as cartas de Paulo, né? Mas aí já não é... Mas é considerado livro também, tá, gente? São 27 livros no Novo Testamento e 39 tem as cartas de Paulo, tem... São 14 só de Paulo. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual o significado da palavra aí que o Vitor já estava começando a responder lá embaixo, lá no começo, o Vitor estava já começando a responder essa pergunta aqui, né? Qual o significado da palavra testamento no contexto bíblico? Tem 2 significados. Quais são? Pacto e aliança. Perfeito. Tá vendo? Vocês estão fera, gente. Estão melhor do que eu. Falou que não. Tá vendo, gente? Falou que não dava... Mas é boa. É boa. Penúltima pergunta. Qual o significado do termo alheios profetas utilizado por Jesus? Eu acabei que nem citei isso aqui, né? Botei a pergunta, mas eu não cheguei a citar, não. Mas aí fica uma pergunta plus. Alguém sabe o que Jesus quis dizer com esse termo? Isso eu nem falei ainda hoje, já falando. Não é obrigatório, mas... Qual o significado? A lei, acredito que é de Moisés, né? As leis de Moisés, né? Dos 10 mandamentos, né?
E os profetas são os profetas do Antigo Testamento, né, que vêm falando sobre várias situações, né, que vêm mostrando o tipo de vida, enfim, Correto. como se deve levar. Né? A lei está se referindo a dois tipos de lei. A lei disciplinar, a lei civil, que está lá, Kardec coloca lá no Evangelho do Espiritismo, e a lei moral, que são, na verdade seriam os 10 mandamentos. A lei divina são os 10 mandamentos. A lei disciplinar ou civil são as leis que Moisés criou. São 355 leis para poder segurar aquele povo que precisava de lei. Tá? E profeta está se referindo à revelação. Quando fala profeta, está se referindo que os profetas são grandes médios. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 624, pergunta qual os caracteres do verdadeiro profeta. Alguém lembra da resposta que os Espíritos dão? Os Espíritos respondem para Kardec. O verdadeiro profeta é o homem de bem. Ele não fala que é o homem fenomênico, que é o bom médium, que é um médium extraordinário. Fala, é o homem de bem. Então, o profeta verdadeiro, no contexto bíblico, é a pessoa que não só tem dotado uma faculdade mediúnica de poder entrar em contato com a espiritualidade, mas também é um homem virtuoso. Tá? Quem lembra de Natan, por exemplo, chegou lá na cara de Davi e falou todos os erros que Davi tinha, ele teve uma coragem extraordinária. Tá? Que eles também chamavam de homens santos, não é isso? Exato. Porque é um santo. Porque santo naquela época era considerado homens de bens, homens que viviam de acordo com as leis, não é isso? Perfeito. Era uma pessoa virtuosa. Então, o profeta, tanto quando você fala falso profeta, é aquela pessoa o quê? Hipócrita. É aquela pessoa que finge ter uma virtude, mas na verdade não tem nada de virtude. Que o termo que Jesus usa, a gente usa até hoje, é o quê? Lobo em pele de cordeiro. É o termo que usa. Por isso, o falso profeta é aquele que tem uma virtude, um verniz de virtude, mas na verdade não é virtude nenhuma. Tá? E a última pergunta aí é mais geral. O que mais você aprendeu, entre aspas, né, com o estudo de hoje, além disso que nós já falamos? Aí é individual aí para vocês. O que mais? Eu aprendi a importância de nós estudarmos aí o Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento, né, a importância de conhecer a Bíblia, porque nós acabamos que nos dedicamos muito só ao Evangelho, ao Pentateuco espírita, né? O espírita não tem esse costume de ter conhecimento bíblico, né? Então, é a importância de conhecer o passado, conhecer, né, como pensava o povo antigamente. Isso é ter o conhecimento do Antigo e do Novo Testamento. Eu vejo dessa maneira. Quando se fala assim, Antigo e Novo Testamento, a gente leva sempre pelo lado religioso, né, digamos assim, e é a história, né? É a história de um povo, é histórico, né? É muito conhecimento filosófico, histórico, não é só religioso. E quem é cristão, é importante conhecer o Velho Testamento, porque no Velho Testamento a gente tem ali a história de Jesus. A gente tem ali o credo dele, né? Porque na época ele praticava aquela religião, né? Que eles ali ensinam, e tem toda uma história da vida antes de Jesus. Então, era o que ele vivia antes do Evangelho. Está no Antigo Testamento, a importância da gente conhecer, até para conhecer as palavras que Jesus ensinou no Evangelho dele, porque está lá no Antigo Testamento. Então, é importante que a gente leia e estude o Antigo Testamento também, porque não adianta a gente falar que a gente é cristão sem conhecer a história dele, sem conhecer a vida que eles tinham. Como que a gente vai entender o Novo Testamento sem entender o Antigo Testamento, sem conhecer, né? A importância de conhecer o Antigo Testamento para conhecer o Novo Testamento, aprender o Novo Testamento. Isso aí, gente. Mais alguém quer falar? Bom, hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Mas semana que vem nós vamos dar continuidade a
Aí vamos começar a destrinchar um pouquinho o Novo Testamento e vamos trazer bem mais informações aí. Espero que hoje nós tenhamos assim fornecido algum conteúdo aí para todo mundo, tá? Algumas reflexões. Espero que a gente tenha aprendido alguma coisa hoje, né? Essa é a nossa meta, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então, gente? Alguém gostaria de fazer a nossa prece final? Quem poderia? Pode fazer, Vitor? Faço sim. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, esse mestre, esse irmão, esse amigo, esse companheiro de todas as horas. E aos bons espíritos que estão sempre conosco, nos intuindo para o bem. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje, de conhecermos um pouco mais da história do Evangelho. E gostaríamos de pedir, Senhor, que o teu amor possa envolver a cada um de nós, a cada lar dos companheiros que aqui estão conosco e todos aqueles que estão em nossos pensamentos, todos aqueles que estão passando por situações complicadas e que possamos sempre ter os nossos pensamentos envolvidos em ajudar todos aqueles que estiverem à nossa volta, todos aqueles em que nós pensamos o tempo todo para que a nossa energia possa, cada vez mais, iluminar a cada um de nós e a todos que estiverem ao nosso lado. Obrigado por esse estudo, Senhor, esteja sempre conosco e que nossos pensamentos possam estar sempre elevados a Ti. Obrigado por tudo, mais uma vez, que assim seja. Graças a Ti, Senhor. Graças a Jesus. Bom, gente, muito obrigado a todos, a Vitor, a todos que estavam aí, que participaram conosco, né? Nós vamos dar continuidade a esses estudos. Nós temos aqui um estudo do Apocalipse, versículo a versículo. Então, em dado momento, a gente vai procurar entender tudo isso, né? Apocalipse, comigo, o pessoal tem muita dificuldade também de entender, né? Entre tantos outros, tá? Então, semana que vem, nós vamos dar continuidade ao estudo de hoje. Nós temos aí reunir um material bem grande sobre a Bíblia, muita coisa, quase tudo sobre a Bíblia. E nós vamos, assim, destrinchando esse material aos poucos aí nas nossas reuniões de estudos bíblicos que a gente está reiniciando hoje. Bom, então, esperamos que a gente possa crescer espiritualmente, né? Que todos nós estamos destinados a ser guias e protetores espirituais. Não sei se vocês sabem, né? Todo mundo que trabalha em casa espírita, daqui a 50, 60, 70 anos, vai estar desencarnado. E aqueles trabalhadores espirituais que estão na casa, eles vão estar encarnados. Então, quem vai estar ajudando eles vão ser nós. Então, hoje, quando nós estamos com dificuldade, a gente faz uma prece, me inspira. Eles vão estar fazendo prece pedindo para a gente poder ajudá-los. Tá? Então, os nossos estudos de hoje já estão facilitando esse trabalho nosso. Nós estamos fadados a ser mentores, não tem como, gente. Todo mundo vai seguir um dia. Tá? Gente. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada por dar a gente a oportunidade de conhecer, né? Muito obrigada mesmo. Até semana que vem, se Deus quiser. Conto com todos. Gente, boa noite. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Hein? Uma noite maravilhosa para todos. Muito bom. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Abraço. Fica com Deus. Tchau, Danilo.
do Marley. Adenilton, não, o ano Não, passa boa noite. mais para Adenilton, Boa noite não. a todos. Adenilton sempre joga. Até semana que vem. Deus quiser, boa noite. Um abraço, gente. Boa noite. Um abraço, Marli. Um abraço, Regina. Um Abraço abraço, a todos. Amanhã Abraço a tem um estudo lá do Vitor, tá, gente? Estudo do livro dos médios. Amanhã acho que é Marise, não é, Vitor? Amanhã é Marise. Não percam que a Marise caprichou o estúdio amanhã. Pessoal Isso do aí. GESPA tem que prestigiar, gente, tá? Mas hoje nós estamos conversando, a Marise está tirando algumas dúvidas, a gente está ajudando ela no estudo, amanhã pretendo estar também participando. Então não falte amanhã para assistir a Marise fazendo o estudo do livro dos médios lá na reunião do Vitor lá. Ok. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.